de hoje, né, do Assis Daniel Gomes, historiador e filósofo, doutor em História Social pela Universidade Federal do Ceará e editor-chefe do boletim Zumé. O Assis Daniel vai apresentar para a gente o texto Caixão de Anjinho, Seca, Fome e Ciência, Ceará, anos 1950. Daniel. Obrigado, Monize, pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesse momento importante, né, para o grupo de pesquisa, que é a divulgar essa produção feita em conjunto, que é o livro Seca, Cultura e Movimentos Sociais, organizados por Fred e por Monize. Nessa coleção, eu contribuí com um capítulo que eu intitulei Caixão de Anjinho, Seca, Fome e Ciência, Ceará, anos 1950. Nesse artigo, né, o objetivo era analisar os discursos políticos, científicos e da opinião pública sobre a seca e a fome no Ceará, né, logicamente, especificamente nos anos de 1950. Para isso, 3 colunas alicerçam, né, teórico-metodologicamente falando, essa produção, a minha narrativa historiográfica desse artigo. Logicamente que outros autores, né, foram citados, estão presentes nessa produção, mas nós podemos dizer que são 3 colunas que sem uma delas, essa narrativa histórica não seria viável. Então, eu vou falar sobre essas 3 colunas e, posteriormente, vou pontuar alguns elementos, né, do artigo que vocês, né, posteriormente, podem acessá-lo, né, na página do programa de pós-graduação, da editora, e ler. A primeira coluna, né, que nos incentivou e nos motivou a buscar as outras 2 colunas, então a gente poderia dizer que essa coluna é a coluna mais robusta, a coluna do meio, ok? É justamente as contribuições, né, valorosas do historiador Frederico de Castro Neves. O historiador Frederico de Castro Neves, ele trabalha na perspectiva de uma história social, né, onde suas pesquisas são na área de movimentos sociais, seca, fome, dentre outros temas, né? A sua tese, né, que se transformou em livro, A Multidão e a História, Saques e Outras Ações da Massa no Ceará, ela nos vai indicar, então, essas sugestões e indicações para a produção desse material, a produção desse artigo. Principalmente quando o historiador Frederico de Castro Neves vai dizer que a seca deve ser pensada não apenas através da análise da estrutura política e econômica, mas também deveríamos levar em consideração e analisar a estrutura de sentimentos. A partir dessa indicação, dessa sugestão, nós então buscamos aprofundar essa estrutura de sentimento a partir de 2 pilares. De um lado, pensando a questão dos sentidos, né, que é a segunda coluna. Essa segunda coluna está presente, né, as contribuições do antropólogo David Le Breton. David Le Breton, ele vai pensar, portanto, né, essas estruturas de sentimentos, logicamente, a partir de uma reflexão etnográfica, não é? Mas ela chega para nós e nos contribui, sim, para
a nossa operação historiográfica. Para ele, quando pensamos o território, né, da morte, né, e quando vemos que as pessoas elas estão nesse território, nesse locus da morte, a sua existência ela é repensada, né? As pessoas então começam com esse impacto da morte, da possível morte, elas começam a refletir sobre o seu lugar no mundo, né? Como eu estou vivendo, para onde eu vou, será que tudo isso que eu estou fazendo vale a pena? Então ela começa, essas pessoas, a fazerem questionamentos sobre a sua vida, a partir do momento que se aproximam da morte, né? Estão no território da morte. Então, para Le Breton, nós, a partir do momento que vamos analisar as experiências pessoais, as experiências subjetivas dessas pessoas, nós temos que olhar isso através de uma técnica de saborear cada expressão, saborear cada indício, cada rastro que nos pode fazer compreender essa estrutura de sentimento. E aí, logicamente, o David Le Breton, ele vai dizer, bem, para entendermos essa estrutura de sentimentos, não basta apenas olhar um sentido, mas todos os sentidos que compõem o ser humano, ou seja, o paladar, a visão, o olfato, a audição, todos esses sentidos, eles compõem essa estrutura de sentimento. Eles afetam essas experiências sociais, né, essas experiências subjetivas. Então, pensar, portanto, esse corpo, né, que é o corpo humano do vivo, não é? É pensar, portanto, esses sinais identitários que estão marcados nesse corpo. E esse corpo humano, marcado por esses sinais identitários, não é? Quando se aproxima do território da morte e que se pensa que esse corpo vai virar um cadáver, não é? Aí sim, essas experiências podem ser questionadas, essas pessoas podem mudar a sua posição sobre determinada situação, determinada coisa, né? Então, essa aproximação realmente pode levar a uma transformação subjetiva, não é? Transformação subjetiva. Uma obra importante de David Le Breton, que até citamos no trabalho, é o livro Antropologia dos Sentidos, não é? Antropologia dos Sentidos. A terceira coluna, né, que vai alicerçar, portanto, esse artigo, é o pensador, né, Bruno Latour, que usamos, então, para pensarmos, não é, os discursos científicos produzidos pelos engenheiros, por exemplo, que pensaram a seca em seu tempo, que trabalhavam no DeNox. Então, como esses discursos científicos eles vão relacionar ciência e política nos anos 1950 no Ceará, né? Pensando, portanto, a ciência enquanto ação, e logicamente, quando eu faço esse trocadilho, a ciência enquanto ação, é justamente para indicar o livro de Bruno Latour, né, A Ciência em Ação. Ciência em Ação. Então, são essas três colunas, né, que vão, vamos dizer assim, alicerçar o nosso texto, o nosso artigo. Então, vamos agora falar um pouco, pontuarmos um pouco sobre essa nossa produção. No início do artigo, né, eu esclareci, né, dois elementos, seca e morte. A seca, eu esclareci bem, como é que nós estamos olhando a seca? A seca, nós olhamos não apenas a seca, condição física natural, né, biológica, mas olhamos também a seca através da perspectiva antropológica e histórica. Isso é importante. Seguindo o ponto, a morte, né?
a morte. Nós estamos olhando, trabalhamos nesse artigo, a morte enquanto morte física, mas também nós trabalhamos nesse artigo a morte enquanto simbólica, né? A morte enquanto simbólica. Então, a morte física, a morte simbólica. Seca e morte, né, estão presentes nas narrativas analisadas nesse artigo, né? Então, nesse artigo, nós utilizamos várias fontes, analisamos várias fontes, como os jornais, o Jornal Unitário, o Jornal do Cariri, Jornal Semanário, o Almanaque do Ceará, e os vários discursos neles produzidos, divulgados, de jornalistas, dos engenheiros, não é? De pessoas anônimas que mandavam relatos do que estava acontecendo naquele momento em suas cidades, né? Saques, não é? O medo, né, da massa que vinha do interior e adentrava as suas cidades em busca de alimento, de se alimentar, ok? Nós queremos destacar também que os anos 1950 são os anos de luta política internamente e externamente no Ceará, de conseguir a sua eletrificação. E isso é importante destacar, porque esse discurso de que o Ceará deveria ser eletrificado, é um discurso de que vai dizer, bem, a eletrificação do Ceará vai favorecer a sua modernização, a sua industrialização, e, logicamente, nós, segundo eles, as condições econômicas e sociais iriam melhorar. Aí, logicamente, para pensarmos essa eletrificação, temos que lembrar, né, de que o projeto de construção da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, ele é anterior aos anos 50, não é? Ele foi pensado desde de Getúlio Vargas, em 1944, mas ele vai ser prolongado, ele vai se efetivar em 45, com a criação da Chesf, mas posteriormente, nos anos 50, é que vai ter a possibilidade de ampliar essas redes elétricas para outros territórios. Então, os políticos do Ceará vão dizer, bem, nós estamos aqui, Vargas prometeu, então vamos puxar essa promessa de Vargas, né, para os políticos do Ceará, de que o Ceará também seria contemplado com esse recurso, ok? Uma coisa também importante destacar, o panorama do Ceará nos anos 50. Para isso, eu utilizei alguns dados fornecidos pelo jornalista Jário Martins, onde ele vai, na época, disponibilizar essas informações, não é, de como é que se estrutura, vamos dizer assim, a economia, a população cearense. Então, para ele, 74,79% da população no Ceará vivia na zona rural, 11,79% na zona urbana e 13,42% na zona suburbana. Esses dados, né, são porcentagens, de certa forma fria, mas nos ajuda a entender, é um indício importante para compreender que a maioria da população do Ceará vivia na zona rural. Então, a produção econômica, atividade econômica que sustentava o Ceará era eminentemente a agricultura, não é? O setor da agricultura era forte, por exemplo, com a produção do algodão, e aí, logicamente, nós temos pesquisas aí que relatam como era a produção do algodão nos anos 50, tanto no interior como em outras regiões do Ceará. Então, logicamente, como o Ceará
tinha como atividade primária, atividade de maior importância a agricultura, com as secas, né, vai ter uma estabilidade dessa produção e, logicamente, a situação que já era vulnerável dos trabalhadores do campo e da cidade vai se tornar mais vulnerável ainda, mais instável. Então, por isso, a defesa dessa eletrificação, tanto do campo, como também a eletrificação urbana, né, do Ceará. Então, o Estado, né, os discursos políticos, né, os discursos públicos vão tentar dizer, bem, o Ceará deve conseguir isso para se modernizar, né? E, logicamente, esse discurso de um Ceará moderno, ela vai se contrapor a um contradiscurso, né, de um Ceará pobre, não é? De um Ceará onde camponeses estão aí vagando, né, pelo território sem condições mínimas de sobrevivência. Então, que Ceará moderno era esse que alguns discursos políticos queriam propagar, né, nos anos 50. Então, uma figura aí em todo esse dilema político, todos esses conflitos, vai ser Virgílio Távora, que posteriormente, nos anos 60, vai se tornar o governador do estado, não é? Então, uma pergunta interessante que eu coloquei, e aí serve como sugestão também para outras pessoas, foi: como então a visão da paisagem cearense nos anos 1950 promoveu a imersão das memórias impressas na subjetividade de sua população sobre a fome e a seca? Por que que eu quis então falar para vocês nessa apresentação sobre esse questionamento que está presente no artigo? Porque nesse questionamento tem uma deixa importante: a imersão das memórias impressas na subjetividade da população cearense, não é? Bem, as memórias impressas na subjetividade, não é, da população cearense. Duas fontes foram importantes, né, duas documentações foram importantes para pensarmos essa impressão, não é, dessa memória na subjetividade das pessoas cearenses e da população cearense. A primeira foi o lunário perpétuo. Em outras palavras, né, o almanaque. Então, primeiro, a memória impressa contida no almanaque, no lunário perpétuo. Bem, o lunário perpétuo, ele, além de informações sobre o Ceará, né, sobre a região onde se localiza, né, também ele coloca elementos de previsões, não é? Previsões astrais, vamos dizer assim. Então, a cultura do prever, né, está presente no lunário perpétuo, no almanaque. Então, essa cultura da previsão. Já harmonize, tá? Essa cultura da previsão, ela é, portanto, um fruto de um secretismo religioso. E aí, logicamente, eu trato mais sobre isso no artigo. O segundo documento, que poderíamos assim dizer, que nos ajudou a pensar essas memórias impressas na subjetividade dos cearenses, foi justamente os relatos memorialistas. E nós utilizamos aí os relatos memorialistas de José de Figueiredo Filho e de Irineu Pinheiro, né, intelectuais caririenses, para pensarmos assim como esses sujeitos vão relatar as suas experiências sobre a seca, sobre a fome no Ceará, levando em consideração que nos anos 50 o Cariri cearense foi afetado com a seca. Então, no artigo, nós tratamos sobre os saques, sobre as invasões
né, sobre o movimento dos camponeses que invadem o sertão nos anos 50 novamente, tanto no início dos anos 50 como no final dos anos 50, na seca de 1951 e 52 e na seca de 1958, né, como há uma disputa muito grande entre os governos do Nordeste e o governo federal, no sentido que o governo federal representado pelo ministro da Saúde, vai negar todo o estado de calamidade pública que o Nordeste e o Ceará estavam vivendo naquele momento, né? E aí os intelectuais cearenses e até mesmo o próprio Josué de Castro, não é? Que escreveu aquele famoso livro sobre a seca, eles vão escrever discursos de repúdio contra o ministro, né, da Saúde, que nega, não é, totalmente essa situação, que nega essas iniciativas da ciência, não é, da ciência e as estratégias da ciência para enfrentar a situação da seca e da fome no Nordeste, né? Com esse embate político, não é? O ministro ele foi tirado do cargo, mesmo assim a situação é calamitosa no Ceará, com 4.000 mortes de criança em 6 meses continuou. A hospedaria, não é? A hospedaria ela repleta de imigrantes, né? Repleta de flagelados, como assim se falava, o abuso, né, nas frentes de serviço, com a colocação de operários fantasmas, ou seja, se dizia que estava empregando 10.000 flagelados, mas na verdade eram só 3.000, 7.000 era fantasma, ou seja, desvio de verba, né? Então nós tivemos, nos anos 50, todo esse cenário que vai, então, desembocar novamente em movimentos sociais que vai adentrar o sertão, tanto do Ceará como também do Nordeste. Então, é isso. Quem desejar conhecer mais sobre o artigo, convido a lê-lo e a adentrar por esse cenário dos anos de 1950 do Ceará. É isso e obrigado. Onize? Obrigada, Daniel. O Leonardo está ajustando a tela.